Olá, graça e paz seja com a sua vida. Hoje quero continuar falando sobre constância e quero trazer um exemplo prático, um exemplo inspirador para mim e para a tua vida, para que a gente possa desenvolver essa marca que é a marca de um verdadeiro servo de Deus. O apóstolo Paulo, na sua última carta ao seu filho espiritual Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu sei que você conhece boa parte, se não toda a vida do apóstolo Paulo, e nós sabemos que ele, sim, ele teve toda a autonomia e autoridade para declarar fazer essa declaração nos últimos momentos de sua vida. Pois em toda a sua vida, nós vemos isso no apóstolo Paulo, combatendo vários tipos de combate. E como ele os combateu? Como ele mostrou uma fé constante e inabalável? Ele combateu contra as prisões, por exemplo. E combateu como? Numa delas, adorando ao Senhor, com toda a sua força e entendimento. Adorou o Senhor numa prisão, gente, que hoje a nossa mente mal consegue imaginar em que condições Paulo e Silas estavam. Mas ele, apesar daquelas condições humilhantes, condições totalmente insalubres, inclusive, Paulo adora ao Senhor. Ele vence, ele combate a prisão com a sua adoração. E nós sabemos o resultado disso. Ele foi livre. Paulo combateu o combate das perseguições. Quantas vezes Paulo foi perseguido de forma mentirosa, de forma completamente desonrosa. Mas Paulo combateu, pois em meio às perseguições, ele declarava sua fé no Senhor Jesus. Ele cria que no Senhor ele era livre, ele sabia quem ele era e não estava em busca da aprovação de ninguém. Ele buscava a aprovação do Senhor. Sobre a sua identidade de apóstolo, muitas vezes os próprios crentes realmente indagavam o seu apostolado. E Paulo declarava humildemente que fora chamado pelo Senhor para aquele grande ministério que ele estava vivendo. Muitas vezes, Paulo também combateu contra o abandono, mas ele sempre estava lembrando que o Senhor esteve com ele em todos os momentos. Talvez seja alguma dessas situações represente o que você esteja passando, mas que elas sirvam para te inspirar a continuar a manter a sua fé inabalável no Senhor. Talvez, e eu espero, que você nunca venha experimentar uma prisão, um encarceramento físico, mas muitos de nós, mesmo em meio à igreja, estamos encarcerados pela tristeza, pela mágoa. Mas que você seja livre no Senhor, como? Adorando a Ele com toda a sua força e entendimento, que em algum momento Ele vai liberar você dessa prisão e você será livre para continuar combatendo outros tipos de combate. Paulo também combateu contra a morte muitas vezes, seja por picada de cobra, seja por naufrágios. Paulo combatia esse tipo de morte, de situações, como pregando o evangelho, liberando uma palavra de vida, seja sendo agente de paz em meio ao caos e à aflição em que muitas vezes ele estava ali, com um testemunho poderoso. Que a tua fé constante e inabalável faça você viver essas situações de forma que o Senhor seja glorificado em cada uma delas. Que você, em nome de Jesus, tenha uma fé tão constante, tão inabalável, que muitos, como eu e você hoje, nos inspiramos no apóstolo Paulo, você venha inspirar a outras pessoas também. Lembre-se que uma fé constante, ela sempre vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. E, acima de tudo,
ser inspiração para outros também. Fique em paz, que essa palavra, que essa reflexão venha realmente despertar em você essa fé constante e inabalável na presença de Deus. Deus te abençoe grandemente e até amanhã.